Bora lá, Fiel, para as últimas novidades do Corinthians. O Zé Elias aqui no Equipe F deu uma aula de Corinthians, falou que o Timão não merecia ter perdido o jogo e já projetou o jogo de quinta-feira contra o Rosário Central em Itaquera, colocando o Timão como favorito e ainda com um possível retorno do Memphis Depay, do Yuri Alberto. Bora ver tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, Fiel. Agora sim, bora pro vídeo. Não é uma derrota que abala o Corinthians. Não é uma derrota que abala o Corinthians. Está longe disso. E eu acho que... Desde que passe a quinta-feira. Perfeito, mas eu tô falando assim, pelo que eu enxerguei do jogo, eu acho que o Corinthians tá forte, tá com um time, com os desfalques que tem, com os problemas que tem, tá com um time forte para classificar. Decide em casa, foi empate fora. Esse time que jogou ontem tem total condição. O time do Cruzeiro é melhor do que o do Rosário. O do Rosário. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Então, para mim, o Corinthians... O Rosário tem alguma coisa defensiva, tem pouca coisa ofensiva, né? Porque o Rosário se baseia muito... Você estava lá, Zé, teve vaia, teve cobrança? Não, a torcida tá assim, ó, estamos fortes, estamos preparados para quinta-feira. Mas a torcida gritou, é quinta-feira. Quinta-feira. A torcida gritou, é quinta-feira. Eu acho o Corinthians bem favorito para classificar. Eu acho que o time se enfraqueceu, porque jogando em casa tinha toda a possibilidade de superar o Corinthians e ganhar o jogo. Aí, como não tinha um centroavante para ser o homem de referência lá o Rosário. O time lá não tinha um jogador centroavante para aparecer, foi jogar um meia de centroavante, depois entrou um ponta de centroavante, nunca teve um centroavante, e aí o Corinthians jogou só posicionado. O Rubem entrou no finalzinho, né? O Rubem. Ele jogou no Atlético Paranaense. Então, assim, agora, um time bem normal, né? Jogando fora de casa, bem normal, a única preocupação do Corinthians é com a velocidade. O Corinthians não pode entrar na provocação, né? Não pode. Time comum. E é o que eles vão fazer. É o que eles vão fazer. Eles vão criar. Bom, vocês sabem o que eu acho. Vai ser jogo difícil, mas o time do Rosário não tem nada demais. Não, então, o time do Rosário tem a velocidade do campo. É Brasil contra a Argentina? É Brasil e Argentina. Então vamos embora, Corinthians. É Brasil e Argentina. É Brasil e Argentina e é um jogo... Acho que não é tão simples, o Corinthians não entra... A começar que o Corinthians tem muita dificuldade em fazer gol, né? Sim. O Corinthians sem o Yuri Alberto tem uma dificuldade tremenda de fazer gol. Bom, eu vou falar pode falar do Memphis ou não? Pode, eu não tenho problema não, pode falar, Pascoal. Fica à vontade. Porque às vezes tem que perguntar, né? Eu tenho que perguntar para os mais estáveis, não para mim. Agora o presidente do Corinthians passou pro Core, né? Core, né? Aliás, daqui a 5 minutos... Ele tá pulando, né, Pascoal? Primeiro ele jogou pro Memphis. É uma reunião online, né? Ele jogou pro Core. Para saber, o Estado ele quer saber como é que o Conselho de Orientação do Corinthians... Quem faz parte desse conselho, Pascoal? Você sabe os nomes? Geralmente todos os ex-presidentes e... Esses que deixaram o clube devendo 3 bilhões. Quem deixou o clube não está presente? Não. Então não vai ter ninguém. Mas tem um detalhe também, Os três últimos não. O Core não tem poder de decisão algum. Né? Não. O Core só tem poder de orientação. O que o presidente do Corinthians está fazendo é transferir responsabilidade. Não fui só eu que não quis. Entendeu? Você acha que ele já imagina o que o Core pensa? Eu imagino que sim, porque ele convive com essas pessoas praticamente todos os dias no Parque São Jorge. Então, praticamente ele sabe. O que é uma divisão. Gente, não sou eu, hein? Porque a torcida do Corinthians já foi na porta da casa dele, já botou uma faixa lá, já deu pressão na saída dele lá de casa. E ele, entendeu? Ele está tentando Isso também não é legal, né? Não. A vida particular do cara, mas agora ele está naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele está tentando dividir responsabilidade. Se por acaso... Cobra ali no clube, cobra. Então, se por acaso ele volta atrás e renova o contrato do Memphis, com que moral que ele vai se dirigir aos seus subordinados? Se ele voltou atrás claramente por conta de uma pressão. Ele não vai pensar sofrida. nisso, Plirra. Sabe por que ele não vai pensar? Não, ele não vai pensar, sabe por quê? Porque ele vai bater no peito e vai falar, tá vendo? Ó, eu falei com o Memphis, ele tirou dinheiro, ele abaixou a proposta, aí eu fiz isso. Ele vai fazer isso, é assim que se pensa. É assim que pensa. Ele está fazendo ajuda de custos. Ele está fazendo de tudo para dividir a responsabilidade. Como assim, ajuda de custo? É uma ajuda que ele tem. Como é que é? 250 mil por mês, a ajuda de custo. Estou falando números porque está nos jornais aí, eu não preciso, eu não gosto de falar. Isso quando eu fui para a seleção. O extra dele? Cara, como é que é? Não, ajuda de custo. Repete que eu até... ajuda de custo de 250 mil reais por mês.
É o que tá nas páginas, não adianta brigar comigo, é o que tá Sabe lá, uma das coisas tá que na internet. Eu vejo poucas pessoas falarem, o Memphis é bom jogador, ponto, né? Porque esse esforço todo, essa crise toda, essa novela toda, você imagina que o cara, seja o Neymar de 2010 jogando no futebol brasileiro. E tá longe disso, né? Sim. É bom jogador e ponto. O Corinthians é muito Não, caro. ele bem fisicamente, ele inteirinho, Tem tudo, ele é um muita bom carência. jogador, vai colaborar Mas não é muito. Mas não é o cara que Não, Neymar. toca nele que ele vai resolver tudo. Mesmo porque não tem fisicamente mais essa condição. Sim. Mas ele é bom jogador. É bom jogador. Mas os números são de Europa, gente. Sim. E olhe lá. Sim. E olhe lá. Né? Dos caras que estão em seleção, que estão com muito tempo de contrato, ainda com fisicamente para jogar muito tempo. Sim. Eu acho assim. Eu sei, o torcedor, teve alguns que reclamaram quando eu falei assim, cara, não adianta cobrar e tudo. O time está devendo 3 bilhões. Vocês estão a favor de pagar, não sei qual é o número, mas falam números aí de 3, 4 milhões São por 100 mês. e agora, pelo menos as atualizações, 125 milhões aí em 2 anos. Zinho, mas Dá você 4 tem que entender milhões o e seguinte, 800 se o por cara mês. sair agora, tem que pagar o que deve lá atrás. Mas até o que deve lá atrás, eu acho um absurdo. Você não tem condição financeira de fazer um contrato desse, cara. Fazendo aí pra tona, né? Vai dar 813 mil euros por mês. Agora Fiz tem que as fazer contas loucura rapidinho. de fazer composição para. Eu acho que assim, a permanência dele hoje não é nem mais pela parte esportiva do que ele pode. Volto a dizer, ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Mas já acho que essa possível permanência não é pelo futebol que ele pelo que pode tá devendo. dar ao Corinthians, que ele pode contribuir. E ele tem futebol para contribuir. Mas não vale esse valor. Eu acho que é muito mais por não ter condição de pagar o que deve. É para alongar a dívida. É isso aí. O pessoal do ramo financeiro diz que isso se chama alongar a dívida. Você transfere a dívida para pagar nesses 2 anos em parcelas que, teoricamente, o Corinthians teria condições de pagar. Teoricamente. Sem Memphis, muito dificilmente sem Yuri Alberto, sem André. Não, o Roberto não tem condição. Então, mas ontem até o Diniz abriu uma portinha aí de possibilidade para quinta-feira, mas dizendo que é altamente improvável. Sem André, sem o Alan, que foi expulso no finalzinho do jogo lá da Argentina. Como é que o Diniz monta esse time? Acho que provavelmente o André Ramalho deve jogar, né? O André Ramalho no jogo ontem teve não sei se foi labirintite, alguma coisa assim. Vai jogar com 3 zagueiros? Não, tô falando, ele deve jogar com volante. O Ramalho de volante. Mas e o Carrilho, não? Ontem Pode jogou. ser. Sim, pode ser também. Ou o André atrás na zaga, porque o Gabriel Paulista também saiu lesionado ontem. Né? Mas acho que não foi nada muito sério, não. Acho que foi mas mais a gente precaução. Melhor, como diz um senhorzinho que a gente conhece, é melhor esperar. Existe É melhor jogar. Espera para ver. Vamos ver o que tem. Eu acho que a parte ofensiva é o Pedro que... Raul, Caio César. Aí não tem muito o que Tem inventar muito o que mesmo. fazer. Tem muito o que fazer. Bidon ou Igarro. Aí eu acho, de novo, O que você achou da saída do Bidon ontem no intervalo? Eu acho que ele não estava jogando bem, mas a culpa não é dele. A culpa é de o Fernando precisa organizar essa equipe com a bola. Essa história de colocar todo mundo no mesmo lugar, ele complica muitas vezes a vida do jogador, como eu falei ontem. Falei aqui, em um espaço de 20 metros você tinha Bidon, Garro e Caio César. Aí você ajuda quem está marcando. Ao invés de você criar superioridade, não, você tenta criar superioridade, você tenta facilitar para o passe, né, rápido, e você virar o jogo, que é isso que o Fernando faz, mas só que se você pegar um time com qualidade, como foi do Cruzeiro ontem, que sabe se posicionar, entendeu? E sabe e entende como é jogar com o time do Fernando, você dificulta demais, dá contra-ataque e outra. Você cansa os teus jogadores, Pascoal. Porque a maneira como o Fernando gosta de jogar é com intensidade. Ontem o Bidon tava dando passe, dois toques aqui, assim, devolve, em cima do jogador do próprio Corinthians. Então fica difícil. Aí entra o Fernando. O Fernando tem que orientar os jogadores, tem que saber como é que funciona. Se o Caio César vem por exemplo, o Bidon tem que jogar lá aberto. Entendeu? Não pode jogar todo mundo no mesmo lugar. Fica difícil. E o Bidon não está jogando bem. Eu acho muito por causa disso. E, de novo, eu volto a falar. O Garro precisa segurar a bola.
O Garro precisa, o Fernando de novo, precisa entender, falar para ele o seguinte, Garro, às vezes segura a bola, sabe por quê? Porque o Carrillo precisa respirar, porque o Ranieri precisa respirar, o time precisa ter tempo para poder sair, não é toda hora que ele vai sair e voltar, porque se você não segura a bola, perde a bola, o time tem que recompor, entendeu? Porque existe essa cobrança do Fernando, perdeu a bola, vamos sair, sem a bola, vamos voltar, né? Tanto é que agora o time do Corinthians é um dos que menos tomou gol, se não me engano, foram 13 gols, alguma coisa assim, né? Mas o Garro precisa entender a função dele, não é só pegar a bola e tocar e correr, não, vou correr, vou chegar aqui, não, segura a bola, mais ou menos, não precisa ser igual o Matheus Pereira, que é uma característica diferente, mas segura um pouco a bola, para os caras respirarem, dá tempo para o time poder se armar, senão fica complicado. E outra, confiança para jogar, né? Às vezes correr atrás do jogador do time adversário não é bom. Segurança. Quem fez isso, o Garro? Não, falando, a maioria, em alguns momentos sim, ele se marca sozinho. Se marca sozinho, não pode, isso não pode acontecer, especialmente ele, porque ele é o desafogo dos caras do meio campo. Isso que eu estou dizendo, ele precisa entender o posicionamento dele e qual é a função dele. Em determinados momentos ele tem que ser inteligente. O jogador, e aí eu tenho sou saudoso, né? Tenho muita nostalgia em relação a isso, a jogadores do passado, porque os caras entendiam o jogo. O que agora eu preciso fazer? Opa, preciso segurar a bola, recebo uma faltinha, caio, ou senão seguro a bola, toco do lado, seguro a bola, carrega um pouquinho mais, precisa dar tempo, o jogo hoje está muito rápido, bate e volta, existem jogadores importantes. Por que o Matheus Pereira no Cruzeiro faz você vê, ele está sempre ali, se posiciona bem, pega a bola, toca, onde está? Toca ali. Nós falamos do Gerson, o Gerson entrou, o que o Gerson faz? Pega a bola, tô aqui. Tá com dificuldade? Põe o corpo aqui, espera o cara bater, segura, leva, tal. O Corinthians precisa de jogadores assim. O estilo de jogo do Corinthians, muitas vezes, é de tentar tocar e jogar. Mas em determinados momentos, você não tem como fazer isso. Tem que dar uma pisada na bola e pensar. Tem que pisar na bola e pensar o jogo. Tetra, estádio tá cheio, viu? Audiência brutal na sensacional. TV. Números maciços também no YouTube da ESPN Brasil, no TikTok da ESPN Brasil. Eu vou roubar a frase do Pascoal. Roubar não é uma palavra legal, né? Vou imitar, vou plagiar. Vou emprestar. Vou pegar emprestado. Eu nunca duvido do Corinthians. Pascoal fala isso. O Corinthians... Ele tem tido motivos para falar isso. Não, mas assim, o Corinthians... Quinta-feira, em casa, a Neoquímica lotada. Que esquece Memphis, esquece dívida. O torcedor do Corinthians vai lotar para Libertadores, para guerra, para aquele jogo contra Argentino. Vai passar nos pênaltis. Não, eu assim, cara, aí Diniz, jogo bom, que eu respeito demais, o Fernando Diniz, acho muito bom treinador, mas o Corinthians dos últimos tempos vitorioso foi um modelo de jogo que não pode mudar aquilo ali, não. É o 4-4-2 no losango. Deu certo. Foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil. É o Ranieri na frente da zaga, primeiro volante. Não tem o André, o Alan foi expulso. É o Carrillo pelo lado direito, é o Bidon pelo lado esquerdo e o Garro na ponta do losango. Foi assim que deu certo. Aí tinha o Memphis com o Yuri Alberto. Caio César e Pedro Raul. Caio César e Pedro Raul. O Caio César é o cara da amplitude. Que isso, hein? E dá amplitude pro time, porque é o pontinha, é o cara do drible. É o cara que, no sufoco, vai jogar dele na ponta para ele tentar 1 contra 1. Uma força do Corinthians, e que eu acho que são 2 jogadores que no futebol brasileiro têm sido, para mim, melhores laterais nessa escassez de lateral, o Mateuzinho e o Bidu são muito bons laterais. E o Corinthians explorou sempre muito bem esses 2 caras. Porque tinha esses 3 caras aqui, os 3 volantes, que eu falei, Bidon, o Carrillo e o Ranieri, e deixa os caras passarem, porque eles dão amplitude também pro time. O Corinthians, somados os laterais, tem os melhores laterais do Brasil? Cara, assim... Em atividade, estou dizendo, no momento, pela fase de cada um. Assim, lateral direito, se você for olhar, o lateral direito do Flamengo, para mim, está numa bola impressionante. Varela. Mas eu não acho ele muito melhor que o Mateuzinho. Somados os 2, o direito e o esquerdo. Somar os 2, o direito e o esquerdo,
Vamos pensar aqui. Palmeiras não tem, é o Alan que você fala que é lateral direito. O Alan joga Então não tem lateral direito. Lateral direito, não. Assim, O Piquerez O Piquerez não vive o seu melhor momento. O Piquerez Estamos está... falando de momento, tá, gente? Nós não estamos falando de O Piquerez está amassando a comparação bola. da carreira, Ele não de tá jogando bola, títulos, tá de amassando nada a bola. disso. Corneta vai tocar O forte. Piquerez está amassando a bola. Tá Sobrou com até pro dificuldade. Piquerez. Não tá no melhor legal momento mesmo. dele, não. Não tá, legal não. mesmo. Ele o lateral, para mim, o Posso Piquerez Copa. é o melhor lateral esquerdo que atua no Brasil. Mas ele não está jogando assim. Não, Mas no momento ele não somados é. os- não. Somados os dois laterais. Quem tá mais bem servido? Jogando o que está jogando hoje, os dois laterais do Corinthians são os Eu melhores. também acho. É a melhor dupla de Não, laterais. eu gosto do Reinaldo no Mirassol. Não, mas assim... Não, e o Igor Formiga também é bom mas lateral. você vai dar uma nota pro direito e pro esquerdo. A média do Corinthians Volto talvez a dizer, seja mais alta. Eu acho que esse time do Corinthians, o Diniz, voltando àquela postura de equipe com esses 3 jogadores de contenção. Não é contenção, porque o Bidon sai pelo lado esquerdo, o Carreiro sai pelo lado direito. Mas esse tripé com o Garro na ponta do losango foi o momento que os 2 laterais do Corinthians sobraram. Criaram situações ofensivas de gol várias vezes para o Corinthians. O Corinthians não tem hoje o Yuri Alberto e o Memphis. Uhum. Respeito o Pedro Raul, o menino lá, o Caio César, que tá chegando e tudo, mas não tem essas 2 peças decisivas. Eles vão contribuir, vão ser úteis, vão ser importantíssimos para a classificação. Acho que o Corinthians classifica, mas esses 2 laterais, quando tem a liberdade e jogam, o Corinthians cresce demais. Eu achei que o Corinthians não jogou para perder o jogo. O Corinthians teve futebol suficiente para, pelo menos, empatar a partida contra o Cruzeiro. O jogo ficou franco, não é? No segundo Sim, tempo. não, o Corinthians fez um bom jogo. No primeiro tempo, acho que o Corinthians teve até um pouco mais de bola é pra controle fora, do jogo. Não, a impressão que eu tinha lá, vários ângulos aí. a impressão que eu tinha ali é, Lá no goleiro não pode ficar na dúvida, não né? vai ficar na Tudo dúvida. bem, ali, mas né? ele não podia ter espalmado para escanteio? Mas acho que ele chegou na última, ó. Eu acho que assim, o teu pensamento é válido, mas ele chegou acho que na última, então ele tentou dar o tapa na bola. Mas o Cruzeiro era impressionante a forma como o Cruzeiro preenchia, quando ele tinha a bola nos pés, como ele preenchia e jogava o Corinthians para trás. Ele deixava só os 2 zagueiros lá na defesa, no meio campo. Aí ele colocava 6 jogadores ali, 4 atacantes em cima da linha defensiva do Corinthians, 2 jogadores no meio campo, mais 2 distribuindo o jogo. Então assim, era difícil pro Corinthians, né? O Corinthians teve algumas oportunidades, golaço aí do Gustavo, né? Que é uma das, que é uma das referências do time do Corinthians. Muito, né? Jogando Desde o muito ano bem. passado. E uma coisa que eu reparei no Corinthians, assim, né? De novo, em loco é diferente, né? Em muitas ocasiões, Caio César, Garro e Bidon ocupavam o mesmo espaço. O Caio César saía lá do lado direito, ele vinha jogar do lado esquerdo, do lado onde estava o Bidon, né? E onde também estava o próprio Garro. Então assim, ficavam 3 jogadores e aí 2 jogadores do Cruzeiro conseguiam marcar esses 3, né? Então assim, o Corinthians precisa acertar esse tipo de situação, porque se você tem o Caio Jorge, que é o único jogador de velocidade, você não pode fazer ele desgastar tanto, né? Ele vem para um lado, vai para o outro, vai para quando ele pega a bola, vai embora. Não, o Cruzeiro chega, como eu falei, o Cruzeiro chega com muita facilidade. Muita facilidade. Ele preenche, legal, né? Ele preenche muito, ó. Pode ver que ele sempre tem 2, 3 jogadores chegando no ataque, olha lá. Ó. Você tinha 3 dentro da área com 37 minutos de jogo, que foi o gol aí, 83, né? Vacilou o Mateuzinho ali, Zé? Mas vacilou, ele tem que olhar o jogador, ó. Isso aí é a famosa, não vi, e depois fez uma coisa feia, né? Abriu os braços e apontou pro cara que deixou cruzar, não é isso não. Ele estava no jogador, ele tinha que ter subido com o jogador. Olha a bola, você está olhando a bola, você está olhando o teu jogador. Cruzou, você sobe, você atrapalha o jogador, você não vira as costas. Você está com o teu jogador, a bola vem para ele, você vira as costas e depois você olha pro lateral que deixou cruzar e abre os braços. Zé, faltou ele colocar a mão no cara para saber no cara. Mas assim, o Cruzeiro tem muito bom jogador. Time bom. Muito bom. E tem o Zé Lucas, mas tem um menino chamado Jesus, Jonathan Jesus. Zagueiro? Joga Zagueiro. muito. Rapaz. E ele entrou numa fria no passado, uma parecia, gelada e se saiu bem. Quer ver? Eu até olhei depois, eu falei assim... Corinthians. Contra o Corinthians ele tem 22 anos. Boa para ele, não vendeu. O Jonathan Jesus e o Zé Lucas, somando a idade dos dois ali na brincadeira, jogando, parecia que eles tinham 100 anos, 50 anos cada um. A tranquilidade, teve uma bola que esse Jonathan Jesus saiu jogando lá de trás e foi finalizar dentro da área.
um pouquinho, o passe foi um pouquinho mais, mais forte, né? Porque a bola quicou e saiu. Mas assim, tranquilo, esse o Zé Lucas, Pascoal, o menino pega na bola, fazia assim, saía para um lado, bum, virava o jogo. Segundo jogo dele. Falei, nossa, meu Deus, e o time do Corinthians, como o vovozinho falou, linhas recuadas, né, bem próximas, baixou o bloco lá no último terço do campo defensivo e saindo no contra-ataque. Agora, eu queria só chamar a atenção para uma coisa que já venho falando há um bom tempo aqui. O Garro ele precisa definir qual é a posição que ele quer. Bora lá, Fiel. E aí? Neoquímica Arena, quinta-feira, 50 mil pessoas na Neoquímica Arena. O Corinthians é favorito para passar pelo Rosário Central e ir às quartas de final da Conmebol Libertadores. Lembrando que teve campeonato argentino esse final de semana e o Rosário Central poupou 100% do time titular. Ele jogou 100% com as reservas, até mesmo o goleiro, visando esse confronto contra o Coringão aqui em Itaquera. E aí pode ser o reforço dos reforços aí, o Memphis Depay. A patrocinadora convocou uma reunião aí de parceiros e pode dobrar a oferta pelo Memphis Depay, pelos patrocínios, pelos valores que vão chegar pro Memphis, cara. Então a gente tá na expectativa, a reunião tá acontecendo nesse exato momento. Eu estou gravando o vídeo, então pode ser que saia a notícia. Saindo a notícia, eu já volto aqui para informar para vocês se o Memphis joga, não joga quinta-feira, renova, não renova. Tá muito tendencioso para renovar, sim, com o Timão, continuar sendo jogador do Corinthians por mais 2 anos, mas a gente já sabe, né? Dependendo do Corinthians, falando-se do Corinthians, do Parque São Jorge para dentro, é uma bagunça, então pode acontecer qualquer coisa, tá? Eu tô de olho aqui, lógico, saindo as informações eu trago aqui para vocês com exclusividade. Combinado dessa forma? Então, se você chegou até aí, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal Bora Lá Fiel. A gente tá quase batendo 20 mil inscritos. E aí, se você chegou até aqui, tem muita gente que acha que é inscrito, não é? Dá uma olhada aí, confere aí se você é inscrito. Se você não for, dá uma moral pra gente, se inscreve aí, pra gente ver se a gente bate 20 mil inscritos ainda esse mês de agosto. Tá bom, pessoal? Então é isso, vamos lá. Firme e forte na cobertura do Coringão. Logo eu volto para atualizar vocês com mais notícias, tudo sobre o nosso Coringão. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, ó. Vai, Corinthians!